Olá, eu sou Dilson Leite e esse é o meu podcast. E você vai ouvir aqui a aula da lição da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez seu irmão em Cristo Dilson Leite e eu estou aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. Nós estamos aí na lição de número 10, hoje nós temos o tema Jesus e a oração do Pai Nosso. Cada lição nós temos aprendido aí coisas extraordinárias acerca da oração para colocarmos em prática no dia a dia da nossa vida cristã, nosso relacionamento com Deus. E hoje nós vamos aprender mais uma vez, aprendendo aí com Jesus e a oração do Pai Nosso, né? Esse trecho que é mencionado no Sermão do Monte, que ali carrega no Sermão do Monte instruções para uma vida prática, uma vida cristã, né? Jesus ensina sobre oração, sobre oferta, sobre ajuda social, né? As esmolas. Ele ensina sobre o jejum, ele ensina sobre o perdão, sobre o julgamento. Enfim, o Sermão do Monte é a instrução que nos leva à compreensão de como viver o Evangelho, né? Como viver a vontade de Deus. E nesse Sermão do Monte, Jesus ensina os seus discípulos a orar. Então, esse é o nosso tema de hoje, Jesus e a oração do Pai Nosso. O texto do dia está em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está em oculto. E o teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. A oração do Pai Nosso, ela foi deixada por Jesus para nos ensinar acerca da importância da oração em oculto, da primazia de Deus no direcionamento de nossas petições e do valor do altruísmo em nossa trajetória cristã. Quando nós falamos da oração em oculto, nós precisamos fazer distinção aí dos tipos de oração que nós fazemos. Nós fazemos oração em oculto em casa, fechando a porta, orando a Deus no secreto. Nós fazemos oração coletiva no culto, com os irmãos, e ali não é oração em oculto, é oração pública, junto com os irmãos, com todos que estão presentes na igreja. Nós temos oração em espírito, de repente você está dirigindo seu veículo, de repente você está executando seu trabalho no seu local de serviço, na sua empresa, e aí você está ali orando em espírito. Então nós temos aí diversos modelos, diversas formas, de nós orarmos a Deus, de nos apresentarmos em comunhão, em conexão com Deus. Mas o foco da nossa lição hoje é com essa oração do Pai Nosso e que vai mostrar esse ponto importante da oração em oculto também. A oração do Pai Nosso foi deixada por Jesus para nos ensinar acerca da importância da oração em oculto, da primazia. Então é colocar Deus em primeiro lugar. Então esse fato também de orar em oculto é nós colocarmos Deus em primeiro lugar, E porque nós vamos colocar Deus em primazia no direcionamento das nossas petições. E o valor do altruísmo que é ensinado também através da oração do Pai Nosso, e nós vamos ver isso com mais clareza no decorrer da lição. O texto bíblico para a nossa meditação é Mateus capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 13, onde está inserido a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela nos mostra o valor do altruísmo, a relevância do princípio da reciprocidade, bem como as necessidades magnas de glorificarmos a Deus com toda a nossa vida. Essa oração é um convite a vivermos com intensidade o verdadeiro cristianismo, seguindo a Jesus de forma integral e convicta. Então, muitas vezes as pessoas encaram a oração do Pai Nosso simplesmente como um modelo de oração de sucesso, que se ele orar daquela forma, ele vai conseguir aquilo que ele quer. Mas os verdadeiros motivos de nós orarmos a Deus vai muito mais além do que receber resposta de Deus, do que receber algo de Deus. Daí nós vamos aprender aqui algumas coisas importantes que nós temos que entender bem para aplicar na nossa vida no dia a dia. Vai mudar completamente a nossa perspectiva quando nós nos colocarmos diante de Deus para orar, se nós entendemos bem tudo que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. O nosso primeiro tópico, Jesus ensina a respeito da oração. O primeiro subtópico, Jesus, o nosso referencial em tudo. Uma verdade maravilhosa que todo cristão tem é o fato de
crer em Jesus e ter Ele como referencial por excelência, né? Se nós somos seguidores de Jesus, nós devemos sempre fazer todas as coisas do mesmo jeito que Jesus faria estando em nosso lugar. Então Jesus, ele é a nossa referência, e por isso que às vezes muitas pessoas elas se perdem durante a caminhada, porque elas colocam o seu padrão de referência, o outro, o próximo, o ser humano que está do seu lado. E aí você vê pessoas se escandalizando, né? E Jesus disse para João Batista, quando ele enviou seus discípulos para perguntar a Jesus se ele era o Cristo, Jesus responde a ele falando acerca dos sinais, dos milagres que ele estava fazendo, e diz para o discípulo de João dizer a João: bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Então, quando o homem ele coloca os seus olhos no próximo e tem ele como a sua referência, ele em algum momento vai se escandalizar, porque todo ser humano erra, todo ser humano falha, todo ser humano peca. Então, quando nós temos Jesus como nosso referencial de excelência, Jesus nunca erra, Jesus nunca peca, Jesus é perfeito, ele nunca pecou, nunca errou, nunca falhou. Então ele tem que ser sempre a nossa referência de santidade, a nossa referência de vida de oração, a nossa referência de obediência a Deus. Então Jesus ele é sempre o nosso referencial, e com a vida de oração também é da mesma forma. O Evangelho mostra ali as histórias, né, a vida, o ministério de Jesus, e isso nos dá parâmetros acerca daquilo que ele fez, acerca das suas orientações de como ele agia em cada momento da sua trajetória. Então, em cada história, uma lição preciosa para a nossa alma, em tudo, na forma como Jesus vivia, e especificamente nós vamos tratar nessa lição a sua vida de oração. Um grande exemplo aqui para ilustrar esse tópico é um momento marcante na vida da igreja, quando Jesus ressuscita e ele tem um encontro com discípulos no caminho de Emaús. E aí a identidade de Jesus estava oculta a eles. Então Jesus conversou com eles no caminho, Jesus foi até a casa deles, só que eles, ao longo do momento, do caminho até a ceia, eles não reconheceram Jesus. Mas quando Jesus faz a oração dando graças pelo pão, eles reconhecem Jesus naquele momento. Então Jesus era referência em tudo, inclusive na sua vida de oração. E essa é uma marca que nós identificamos ali. Jesus sempre estava saindo do local onde ele estava, Jesus sempre passava noites em oração. Então, quando nós lemos o Evangelho, nós vamos encontrar em Jesus essa referência. Então, ele é referência em tudo, e inclusive na vida de oração. O segundo subtópico é uma oração que nos ensina a viver. Então, quando eu disse que a oração do Pai Nosso é muito mais do que uma oração modelo, ela nos traz princípios muito importantes. Então, se Jesus ele é a nossa referência, através dessa oração, ele nos mostra como nós devemos viver diante de Deus e viver também diante das pessoas que estão ao nosso redor. Porque a oração do Pai Nosso, ela vem acompanhada de uma série de instruções importantes acerca de como nós devemos nos portar nos momentos em que oramos. Mas também, mediante o próprio conteúdo, nos ensina a viver. Presta atenção, nos 6 pedidos constituintes da oração do Pai Nosso, 3 são direcionados à santidade e à vontade de Deus, e os outros 3 são referentes a nossas necessidades pessoais. Então, nós temos 3 pedidos direcionados à vontade de Deus, à santidade, e nós temos 3 pedidos referentes às nossas necessidades. Então, quando Jesus diz buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, ele está falando de prioridade. Então, a própria oração do Pai Nosso começa assim, né? As primeiras falas da oração, os primeiros pedidos de oração são direcionados à santidade e à vontade de Deus, né? A se submeter à vontade de Deus. E depois são apresentadas suas necessidades pessoais. Então, as primeiras palavras que são ditas na oração, que são referentes a Deus, que são referentes à santidade de Deus e à vontade de Deus, é: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. As falas referentes às nossas necessidades é o pão nosso, é as nossas dívidas e livra-nos do mal. Então nós temos 6 pedidos e são 6 expressões que têm muito a nos ensinar. Esses procedimentos estão envolvidos na oração. O primeiro deles é: devemos orar evitando a publicidade do ato. Como já disse no início da lição, nós temos oração pública, nós temos oração
diversificada, nós temos oração em espírito, mas aqui nós falamos especificamente de oração no secreto, até porque Jesus também estava falando ali muitas vezes para um público de fariseus que eram pessoas que queriam mostrar uma pretensa santidade, né, que Jesus chegou a chamá-los de sepulcros caiados, que eles eram pessoas que aparentemente tinham a aparência de piedade, mas na verdade eles honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor. Então eles faziam às vezes orações nas praças, eles oravam em pé no templo para aparecer. Então a oração não é para mostrar para as pessoas aquilo que nós estamos fazendo, nem mesmo para Deus. A oração tem por motivo nosso relacionamento com Deus, nossa manifestação de confiança em Deus, de fé em Deus, né? Então o primeiro ato da nossa oração é evitar a publicidade, não tocar trombeta, como diz a palavra do Senhor. O segundo ponto é: não devemos fazer uso de repetições vãs apenas para esticar as orações, né? Então, não precisamos fazer esse uso de repetições, que também é outro ponto que algumas pessoas pensam que por muito repetir algo, né, ele vai se tornar digno de receber porque ele pediu até que ele recebeu. Então, e para esticar, porque muitas pessoas pensam que o tempo que ele ora, quanto maior o tempo, mais digno ele será daquilo que ele vai receber. Então nós não podemos fazer da oração um ato público para vanglória, e nós não podemos fazer das repetições vãs para esticar a oração, para de certa forma encontrar um mérito nisso, né? Para dizer oramos 30, oramos 40 minutos, oramos 1 hora, mas se de repente essa oração foi apenas vãs repetições para prolongar uma oração que não brotou de um coração com desejo, com vontade de orar, não foi produtivo e, como diz o texto, são vãs repetições. Esses conselhos evidenciam o zelo de Deus para com o exercício de uma oração verdadeira. Então, porque Deus não quer que a oração seja um ato de publicidade para que o homem se vanglorie pelo que ele está fazendo e se ache merecedor, e é um zelo de Deus. E quando ele quer que o homem seja sincero, não fique usando de vãs repetições. Então essas orientações mostram esse zelo de Deus para que nós tenhamos uma vida de oração verdadeira. Que é o quê? Que é a busca da alma do homem pela plena comunhão com Deus que tudo criou. Então o motivo da oração não é simplesmente estarmos ali para pedir a Deus algo. Porque muitas pessoas perguntam: mas se Deus já sabe tudo que eu vou pedir e tudo que eu preciso, por que eu preciso orar pedindo a Deus segundo as minhas necessidades? Porque oração não é simplesmente para você pedir. Oração é relacionamento com Deus, é a busca da alma do homem pela plena comunhão com Deus. É na oração que o homem, por iniciativa própria, abre o seu coração e se expõe completamente ao olhar divino. E esse Deus poderoso se inclina e ouve. Nós temos um privilégio maravilhoso na oração. Seres humanos que somos alcançados pela graça e misericórdia de Deus, que quando oramos, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, nos ouve e se inclina para ouvir as nossas orações. É a intencionalidade do ato de orar que é algo precioso. Então nós temos que encarar como uma oportunidade gloriosa e preciosa que Deus nos concedeu. O terceiro subtópico: oração secreta. O fato de ser chamado de oração secreta é por se tratar de algo muito íntimo e pessoal. Uma necessidade nossa de termos um tempo exclusivo para o nosso relacionamento com Deus. Como nós falamos na oração coletiva, por exemplo, quando um pastor, quando um obreiro, você está liderando aí um pequeno grupo, uma reunião de oração, você vai fazer uma oração, essa oração será coletiva, então você vai orar dizendo: Senhor, perdoe os nossos pecados, Senhor, esteja gerando em nós arrependimento. Então você vai fazer uma oração coletiva, sempre o nós, sempre a igreja, sempre aquele grupo que você está inserido. Então vai ser orações coletivas. Essa oração que Jesus está mostrando, dizendo: entra no teu quarto, fecha a tua porta, é a oração do secreto, é a sua oração pessoal com Deus. Então algumas coisas que você fala na sua oração pessoal, na sua intimidade com Deus, você não pode falar, em alguns casos por vanglória, e em alguns casos por ser algo íntimo e pessoal entre você e Deus. Então essa oração do secreto ela é necessária porque é o momento da sua intimidade com Deus, é o momento, porque, por exemplo, você como líder, você chegar lá diante das pessoas e dizer assim: Senhor, me ajude porque
eu estou muito fraco, eu estou muito cansado, eu estou muito debilitado, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que o Senhor me dê forças para continuar, porque a dificuldade está muito grande. Já imaginou você orar diante das pessoas assim? Então é algo íntimo e pessoal diante de Deus. Veja que Jesus, na oração do Getsemane, ele deixa os discípulos à parte orando, apesar que eles dormiram, mas ele deixa eles à parte e vai à distância, uma certa distância deles para orar, e ora dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a tua vontade. Então ele não fala essas palavras próximas dos discípulos. Ele vai para uma oração íntima e pessoal, que era somente ele e Deus. Então essa oração secreta é aquela oração que temos com o nosso Deus, movida pelo desejo ardente de termos uma maior intimidade espiritual. Então é uma oração em que nós vamos obter maior comunhão com Deus, porque enquanto no coletivo nós falamos nós colocamos a igreja, nós colocamos o grupo inserido nessa oração, a oração do secreto é a oração que é você e Deus. Então ali vai gerar intimidade. Jesus, ao longo dos seus dias na terra, ele viveu muitas vezes a experiência dessa forma de orar. No monte durante a tarde, Mateus 14, 23, em lugares desertos, Marcos 1, 35, você pode olhar essas referências, no jardim do Getsemane, Mateus capítulo 26, versículo 36, e tantos outros espaços na busca por uma total imersão na prática da oração. Então Jesus, constantemente, ele saía do local onde ele estava e se colocava no secreto, ele se colocava em um lugar à parte, onde somente ele e Deus, ele e o Pai, estaria se relacionando, dialogando através da oração. Há momentos onde oramos em locais com muitas pessoas, como em nossas igrejas e também em reuniões, aniversários, tantos outros lugares, mas também precisamos separar momentos de oração solitária e secreta, que é o momento que você se coloca a sós com Deus. Aquele onde há apenas espaço para o cristão e Deus. Então nós precisamos estabelecer essa prática, e isso é algo que Jesus está ensinando aqui para nós no Sermão do Monte e através especificamente da oração do Pai Nosso. Seja de manhã cedinho, a fim de você dedicar o seu dia a Deus, ou seja esse momento ao final do seu dia, dando graças pelo dia que passou, que sempre os nossos corações, sempre que ele for impulsionado a orar, atendendo ao chamado do Espírito Santo de Deus, que nós possamos nos dedicar e nos colocar no secreto para buscar a presença do Todo-Poderoso. O segundo tópico é os principais ensinos da oração do Pai Nosso. O primeiro subtópico é uma oração altruísta. A palavra altruísmo não é tão usada em nosso vocabulário, porém tem muito a dizer sobre o seu significado. Nós temos aqui alguns dos significados de altruísmo: bondade, abnegação, beneficência, desapego, desprendimento, caridade, generosidade, humanitarismo, longanimidade, renúncia e entre outros. Esses são sentidos necessários ao caráter do cristão comprometido com o reino de Deus. Na oração do Pai Nosso, aí Jesus ele nos ensina a orar de modo que evidencia o coletivo, o humanitário e o desprendimento do benefício próprio. Os pronomes utilizados indicam sempre o foco no coletivo e não no individual. Pai nosso, venha a nós, pão nosso, nos dá, perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair. Jesus, através de sua caminhada diária, mostrava no ministério terreno o valor do altruísmo. Falar em amar é fácil, amar na prática já é uma outra história. Então, Jesus ele procurava sempre nos ensinar a prática do amor em todas as coisas. Então, por isso que quando ele incentiva-nos a ter um relacionamento íntimo com Deus através da nossa oração no secreto, porque, para pontuar aqui, o fato de orarmos no secreto, quando falamos de oração no coletivo, nós estamos com pessoas orando conosco, junto no mesmo culto. E quando nós falamos de oração do secreto, nós falamos de uma oração onde estamos somente nós e Deus. Só que ali é o momento em que nós vamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus por estarmos a sós com Deus e não ter nenhuma distração. Porém, nós aprendemos através da oração do Pai Nosso que o fato de estarmos ali orando em secreto somente nós e Deus não nos tira a necessidade de orar pelo próximo. Então, quando
quando ele inicia a oração, ele diz Pai Nosso, para que os discípulos sempre tivessem esse entendimento que a oração também é uma prática altruísta, que nós precisamos ter entendimento de que tudo é para o bem coletivo de todos. Ou seja, eu não posso orar por o meu crescimento espiritual somente para que a minha vida espiritual seja beneficiada, mas o meu crescimento espiritual, ele tem que beneficiar o corpo de Cristo. Ele tem que beneficiar a igreja. Então, o sonho de Deus para a minha vida, ele tem que ser um sonho que beneficie o reino de Deus. O meu crescimento tem que ser um crescimento que seja para o bem coletivo da igreja. Então, o meu crescimento no individual não pode ser para a minha projeção ministerial, mas tem que ser para que o coletivo, para que a igreja, para que o grupo ao qual eu estou inserido também seja abençoado. Então, por isso está aí o Pai Nosso. Então, ele faz a oração dizendo assim, nós somos filhos de Deus, porém estamos incluídos em uma família. Então, nós temos irmãos, nós temos uma família para desfrutar juntos das mesmas bênçãos. Venha a nós o pão nosso, né? Então sempre tem esse foco no coletivo e não no individual. Então, para que nós deixamos isso bem claro, a oração do secreto, porém sempre estaremos com o nosso coração voltado para a nossa vida como igreja, como família cristã. Motivado pelo amor em uma prática altruísta, vemos Jesus diversas vezes abençoando vidas que ninguém queria ajudar. Nós temos aí a mulher do fluxo de sangue, que era desprezada, o paralítico do tanque de Betesda, o cego Bartimeu. Então Jesus, por isso que o comentarista da revista cita que falar em amar é fácil, amar na prática já é outra história. Então Jesus, através da oração dominical, através da oração do Pai Nosso, ele nos ensina essa verdade, né, que somos família, porque ele mostra que não somente aqueles que agradavam, não somente aqueles que estavam andando com ele, mas aqueles que eram desprezados pelos outros, que estavam sendo colocados à margem da sociedade, ele foi lá e amou, porque ele entende que ele, quando ensina no contexto do Pai Nosso, do Venha a Nós, do Pão Nosso, do Nos Dá, Perdoa-nos, então ele faz sempre esse objetivo do coletivo para mostrar que nós temos que ter esse altruísmo, essa busca de sempre aquilo que nós queremos de bom para nós, o bem que nós desejamos para as nossas vidas, nós precisamos projetar na vida do próximo. Então aquela mulher do fluxo de sangue quando é curado, o paralítico do tanque de Betesda, a paralítico do tanque de Betesda é fantástico porque está acontecendo uma festa em Jerusalém e Jesus sai da festa e vai para o tanque onde tem um monte de pessoas enfermas. Então Jesus faz o caminho inverso, ou seja, ele demonstra o amor altruísta. E isso acontece quando nós temos uma vida de oração, quando nós temos uma vida dedicada, de estar aplicando a cada dia o nosso coração na presença de Deus, e aí nós vamos tornar-nos cada dia mais semelhantes a Cristo, nós vamos viver essa prática de vida cristã, nos assemelhando ao Senhor Jesus. Vamos seguir o exemplo de Jesus e viver o altruísmo em nossas vidas, promovendo o bem-estar do próximo. O segundo subtópico é o princípio da reciprocidade. Outro elemento que nos chama a atenção na oração do Pai Nosso é a incisiva aplicação do princípio da reciprocidade. Veja, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, o princípio da reciprocidade é interessante como muitas vezes muitas pessoas eles querem algo para si, mas eles não fazem aquilo que eles querem para o próximo. Jesus deixou esse princípio muito claro para os discípulos: aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façais vós primeiro. Então essa cooperação mútua, né? essa reciprocidade tem que existir, e Jesus mostra isso em um ponto muito importante. Ele fala de perdão, ele diz: perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Então ele está dizendo que para que eu receba o perdão de Deus, eu também tenho que perdoar o meu próximo, porque assim como eu fui agraciado recebendo o perdão, eu tenho que ser instrumento de bênção para perdoar também aquele que me ofendeu. Na sequência, o mestre explica que se perdoarmos as nossas ofensas, o Pai Celestial nos perdoará, e isso é muito importante. Então, se nós perdoamos, somos perdoados também por Deus, ao passo que nos arrependemos. Se não perdoamos aquele que nos ofende, ou seja, não liberamos perdão,
o perdão de Deus também não será liberado para nós, né? Então esse aí é o princípio da reciprocidade, mostrando que aquilo que nós queremos para as nossas vidas, quem não quer o perdão de Deus? Todos querem, ninguém quer chegar diante de Deus como culpado. Então se eu quero que eu seja perdoado, eu também preciso perdoar o meu próximo. E eu entendo que eu que eu sou perdoado e que eu tenho que liberar perdão para o meu próximo, é porque eu não sou melhor do que ele. Se eu fui perdoado por Deus, eu tenho que ter consciência que eu posso e que eu devo perdoar aquele que me ofendeu. Precisamos colocar em prática esse ensinamento todos os dias. O perdão é uma importante chave para que o Pai Celestial nos abençoe com a sua ação curadora e perdoe pelas nossas faltas. Aquilo que desejamos para as nossas vidas, antes precisamos buscar levar a vida do próximo, sempre. Então é o princípio da reciprocidade. Aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façam vocês primeiro. O terceiro subtópico é Deus que nos livra do mal. Deus permite que passemos por provas, adversidades, por problemas, situações adversas, porém Ele não nos tenta. Muito pelo contrário, Ele fortalece-nos a fim de vencermos a tentação. Então Ele permite que nós passemos pelo vale da sombra da morte, mas jamais nos deixa só. Deus sempre estará conosco se o buscarmos em sincera oração. Então Jesus, ele na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a pedir a Deus que nos livre do mal. Então Deus, ele não nos tenta, ele permite nós passarmos pelas adversidades, porque a palavra do Senhor diz que Deus não tenta a ninguém. Deus simplesmente permite, porque todos nós estamos sujeitos. A palavra do Senhor diz que tanto o ímpio quanto o justo estão sujeitos a passar por situações adversas, mas nós temos uma garantia, que a mão de Deus estará conosco, que a presença de Deus estará conosco para vencermos as tribulações, para vencermos as adversidades. A tentação, na verdade, nós somos tentados pela nossa própria carne, nós somos tentados pela nossa própria fraqueza, nós somos tentados pelo inimigo. Mas se nós confiarmos em Deus, nós venceremos a todas as tentações, venceremos adversidades, venceremos as tribulações e vamos glorificar o nome do Senhor se buscarmos Ele com um coração sincero em oração verdadeira. O terceiro tópico é a glória e o poder pertencem a Deus. O primeiro subtópico é, em primeiro lugar, Deus. Como nós já vimos, a oração modelo apresentada por Jesus traz 6 pedidos, que é 3 contemplando a Deus, a sua santidade e a sua vontade, e 3 relacionados às nossas necessidades pessoais. Porém, independente se eles são necessidades pessoais ou pedidos direcionados a Deus e a sua santidade, todos eles são feitos a Deus. Então, a oração, independente do contexto dela, ela é feita a Deus. Então, o que isso quer dizer? Sempre Deus deve estar em primeiro lugar. Então, independente se eu vou lá orar, fazendo os pedidos relacionados à vontade de Deus e à sua santidade, ou com relação às questões pessoais, as minhas necessidades pessoais, eu estou orando a Deus. Então é o Pai soberano que é aquele que vai receber as minhas orações e me abençoar. Então por isso Deus precisa estar sempre em primeiro lugar. Os primeiros 3 tópicos da oração contemplam a santidade e a vontade de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa deve ser a nossa maior preocupação, Buscar a Deus e glorificá-lo em todos os momentos das nossas vidas, cumprindo seus propósitos e servindo. Então nós temos que orar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, para nós contemplar a santidade e a vontade de Deus através da vida prática de oração, para que nós possamos ser envolvidos pelo Espírito Santo e termos discernimento e entendimento disso. Que a nossa preocupação é essa, buscar agradar a Deus e glorificar a Ele. Devemos ter vidas santificadas, deixando que a vontade dele se cumpra plenamente em nossa vida. Também os pedidos relacionados às nossas necessidades pessoais colocam Deus como aquele que age e provê o milagre. Então, Deus, ele é o provedor, então nós precisamos, nessa primeira parte da oração, onde nós clamamos pela santidade de Deus, pela vontade de Deus na nossa vida,
E esse primeiro ponto é o nosso objetivo de vida, é o motivo pelo qual nós oramos, é o motivo pelo qual nós estamos na igreja, é o motivo pelo qual nós estamos servindo a Deus, que é glorificar a Deus com a nossa vida, que é glorificar a Deus com as nossas práticas diárias. A primeira parte de oração com relação à vontade de Deus nos remete a isso, a viver dessa forma. A segunda parte, que quando nós pedimos a Deus as nossas necessidades diárias, nós estamos manifestando de que nós acreditamos que Deus é o provedor diário da nossa vida. Né? Porque simplesmente, inclusive quando nós oramos assim, ó, pão nosso de cada dia. Peraí, se nós cremos que Deus é poderoso, criador de todas as coisas, por que nós não pedimos o pão da semana? Por que nós não pedimos o pão? Por que Jesus não ensinou a pedir o pão do mês? Por que Jesus não ensinou a pedir 12 meses de bênção em 12 dias de oração somente? Não, ele diz pão nosso de cada dia, porque oração é relacionamento e confiança. Né? O pastor Douglas Gonçalves, no Jesuscope, ele faz um exemplo muito interessante acerca do pão nosso de cada dia, dessa confiança. Deus ele é revelado através de Jesus aqui na oração do Pai Nosso como essa figura paterna. Ele é o nosso pai e nós somos filho, então temos identidade de filho. E o filho, ele nunca pergunta para o pai se tem pão. O filho, ele nunca pergunta para o pai: pai, tem pão amanhã? Pai, você tem dinheiro? Pai, como é que tá? Ele não fica preocupado, porque ele sabe que ele tem um pai. No outro dia, quando ele acordar, ele tem pão. Então essa é a confiança que Deus quer que nós tenhamos nele, que é o nosso pai, ele é o Deus que cuida de nós. É essa confiança que Deus queria estabelecer com o povo, esse relacionamento que ele queria estabelecer com o povo no deserto. Ele manda o maná e o povo ia ter a porção diária. Não era para eles guardar para outro dia, porque no dia seguinte Deus ia mandar o maná. Só que algumas pessoas não confiavam que Deus ia mandar o maná e guardava. E aí no outro dia o maná estava lá estragado, mofado. E Deus mandava diariamente o maná. Então nós precisamos entender que a nossa vida de oração com Deus também é para estabelecer esse relacionamento. E quando nós apresentamos as nossas petições, voltando naquele ponto onde algumas pessoas pensam: mas se Deus sabe tudo que eu penso, se Deus sabe tudo que eu preciso, por que eu devo pedir? Porque quando nós pedimos, nós estamos manifestando que nós confiamos em Deus. Nós confiamos que Ele é o Deus que age, um Deus que provê, que traz provisão, é Ele que traz o milagre da vida, Ele traz a provisão diária para nós. Então é uma manifestação da nossa fé, de que nós cremos, da nossa dependência de Deus. Permitamos sempre que Deus ocupe o lugar de primazia nas nossas vidas e, consequentemente, as demais coisas nos serão acrescentadas no tempo certo, segundo a vontade de Deus. O segundo subtópico é: santificado seja o teu nome. Quando Jesus iniciou a oração, as seguintes palavras foram proferidas: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa expressão revela uma impressionante profundidade, já que na língua hebraica o nome revela muito acerca do seu possuidor. Por isso que os judeus, eles procuram não falar o nome próprio de Deus, né? Porque inclusive eles usam Adonai, que é Senhor. Eles procuram utilizar outros nomes. Os escribas, quando vão escrever o nome próprio de Deus, né, nos seus artigos, nas suas escritas, eles se lavam, se banham, usam, né, uma caneta ali para somente escrever isso. Então eles têm uma reverência muito grande com o nome de Deus, porque o nome está diretamente ligado à pessoa. Por isso a Bíblia diz: não se deve tomar o nome do Senhor em vão. Agora, quando nós falamos santificado seja o teu nome, então é um comprometimento com a santificação do nome precioso do nosso Pai. Porque não é que aquilo que eu fazer, as nossas ações vão santificar mais o nome de Deus. Não, mas a nossa vida prática, a nossa história de vida, a nossa vida cristã deve manifestar a santidade de Deus. Deve manifestar a santificação do Senhor. Então, quando nós vivemos, então nós carregamos o nome de Deus sobre nós. Ele é Pai, nós somos filhos. Quando as pessoas olham para nós, nos reconhecem como povo de Deus. Então, se nós não vivemos uma vida cristã que dê testemunho fiel, nós não estamos vivendo de acordo com a santidade que esse nome exige que nós vivamos. Então, se nós vivemos uma vida que glorifica a Deus, então nós estamos cumprindo
este propósito, que é viver uma vida que glorifique a Deus e manifeste a santidade e a reverência que existe no nome do Senhor. O terceiro subtópico é chegado o reino. O reino de Deus, ele é a demonstração do poder de Deus, do poder divino em ação. Aqui, dois aspectos do reino podem ser observados. É a dimensão presente e a dimensão futura. Quando refletimos acerca do aspecto presente, vemos que o reino se manifesta onde quer que Deus seja adorado e seguido. Então, em qualquer lugar de forma espiritual, né, quando Jesus fala com a mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, em qualquer lugar onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele estará ali. Então, ali será manifesto o reino de Deus. Como? Será manifesto através da vida cristã, através do cumprimento das Escrituras, através até mesmo da manifestação do poder, com curas, com sinais, com prodígios. Agora existe a manifestação no aspecto futuro, que é a vinda de Jesus, né, o estabelecimento do seu reino. Então é importante destacar que somente Deus pode estabelecer o seu reino. A nós cabe a tarefa de nos colocarmos sob a direção divina para anunciá-lo ao mundo. Então o reino de Deus, inclusive em Atos capítulo 1, os discípulos perguntam a Jesus quando ele estará restaurar o reino em Israel. E ele disse que somente ao Pai pertence saber os tempos e as estações que ele quer restabelecer o reino. Então nós temos a tarefa de colocar debaixo da direção de Deus para anunciar esse reino, o reino de Deus. Nossas orações devem focar então nessas duas dimensões do reino de Deus, tanto no nosso cotidiano quanto também no futuro. Devemos orar para que o reino de Deus venha se manifestar diante de todos os homens. Ou seja, à medida que a igreja avança na sua missão, a igreja tem a missão de glorificar a Deus, a igreja tem a missão de edificar uns aos outros, a igreja tem a missão de transmitir a mensagem do Evangelho. Então o reino de Deus através da igreja se faz presente, provendo justiça, provendo a ação do Espírito Santo sobre o seu povo para destruir as obras do inimigo, curar os doentes e anunciar a salvação dos perdidos. Então é manifestação presente do reino de Deus. Agora também precisamos viver uma vida de oração para que nós sejamos instrumentos de Deus, para que nós venhamos cumprir as obras, cumprir a vontade de Deus, para que o retorno de Cristo, né, nós precisamos desejar a volta de Cristo, nós precisamos desejar o estabelecimento completo do reino de Deus. Nós vivemos de forma espiritual a manifestação do reino de Deus, nós vivemos debaixo da direção do Espírito Santo, nós somos dirigidos e guiados, vivemos aí a manifestação do reino de Deus quando aceitamos a Jesus, mas o estabelecimento literal e completo se dará quando Jesus voltar. Então nós precisamos orar constantemente para que o reino de Deus seja estabelecido plenamente por toda a eternidade. Então a oração do Pai Nosso é um convite de Deus a buscarmos uma vida diária ainda mais próxima dos padrões divinos. Quando nós falamos no santo nome de Deus, nós assumimos aí um compromisso com a santificação ao clamarmos pela misericórdia divina. Almejamos também as bênçãos sobre as pessoas que conosco caminham, ao reconhecermos que o reino de Deus é chegado. Nos comprometemos em viver intensamente o nosso chamado a ser verdadeiramente igreja, o corpo de Cristo. Lições maravilhosas que a oração do Pai Nosso nos ensina. Que a sua vida possa ter sido edificada com essa lição. Se você está me ouvindo pelo podcast, assine esse podcast, compartilhe aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Se você está me ouvindo pelo YouTube, deixe o seu like e compartilhe também. Enfim, é um prazer e uma alegria muito grande poder compartilhar com você a lição da Escola Bíblica Dominical. Na próxima semana estaremos aqui novamente para mais uma lição. Um forte abraço e que Deus te abençoe.